E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo. Hoje, mais um podcast para vocês. Hoje, meu convidado é o Henrique Carioca. Henrique Carioca, vocês vão ver, tem um currículo extenso. É um homem negro, ebome e professor de dança e faz um trabalho especial. Tudo bem, Henrique? Como é que você tá? Ótimo. Henrique, obrigado, queria agradecer a sua presença, agradecer o seu ter aceitado o meu convite aqui para mais um podcast. Eu que agradeço, que é isso, uma oportunidade, né? Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho aí de quem é Henrique Carioca. Ok, Henrique Carioca, cheguei aqui em Campinas em 92 e comecei, quer dizer, na verdade eu vim para trabalhar com decoração de casa, daqui a pouco eu já estava decorando uma festa para uma... para decoração, um começou como decorador. Eu sou. Mas não atuo mais, eu acabo usando na dança, né? E o fato de eu ter decorado um evento, e nesse evento eu perguntei, não vai ter uma apresentação, uma dança? Não vai. Aí eu treinei, ensaiei com um grupo, a gente fez uma apresentação, que aliás estava até o Leão Lobo presente e tal, e aí dessa apresentação foi que as pessoas começaram, não, queremos dançar. E aí eu comecei a dar aula em 92 aqui em Campinas. Foi isso. Da decoração foi para dança. Para dança, exatamente. Agora, claro, o meu histórico anterior, assim, eu digo com muito orgulho, assim, eu comecei a dançar em casa, aprendi a dançar em casa com a minha avó negra, né, neta de escravo, e a minha mãe. Era neta de escravo? Então. Aí começamos a dançar juntos em casa, porque eu sou filho único. Então, minha avó, ela que me ensinou a dançar junto, a dança de salão. Isso que eu ia perguntar se era dança de salão. Sim, exatamente. E outra coisa também interessante, que aos 3 anos de idade, eu tive o prazer da minha avó sempre me levar nas escolas de samba lá no Rio de Janeiro. Então ela me levava no Império e na Portela, para poder sambar. Então o que eu sei fazer, o que eu faço hoje, dar aula de samba, sambar, eu aprendi também junto. Ali foi o início, então, de tudo. Tudo, foi. De tudo. Exatamente. Aí depois disso você começou os estudos. Isso, exatamente. Os estudos iniciou aqui em Campinas, porque aconteceu um fato bem interessante que eu gosto até de comentar. Eu fui provocado pelos meus alunos de dança de salão, principalmente os homens, em dizer que era tímidos, com vergonha, que não conseguia dançar. E isso me deixou bem assim, inquieto, né? Por que não? Né? E foi isso que me levou para a academia, entendeu? Mas o meu primeiro projeto foi trabalhar com crianças com deficiência intelectual. Na verdade, foi com síndrome de Down. Isso foi quando? Foi em 2000. Em 2000. E eu terminei a faculdade em 2004, né? Então eu já estava atuando. Então eu trabalhei. E outra coisa também, aqui em Campinas e região, eu comecei, antes de fazer a faculdade, a dar aula com projetos nas secretarias de educação, que em 2000 era assim muito forte, né, as secretarias. Então, eu fiz Americana, fiz Vinhedo, fiz Valinhos, fiz Campinas, fiz Hortolândia, Sumaré, bem na região metropolitana de Campinas. Legal. E esse trabalho com os deficientes, como foi? Seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho foi um frio na barriga, né? Porque eu fiquei pensando, e aí, como é que eu vou trabalhar a dança de salão, né? Mas assim, deu tudo certo, por quê? Porque o grupo desses jovens, eles estavam querendo dançar, se expressar. A instituição também queria também um professor que trabalhasse com essa proposta. Então, assim, eu aprendi com eles, na verdade. Fiquei lá 4 anos. E foi fantástico, porque assim... foi até o fim da faculdade. Então, exatamente. Até o fim da faculdade. Então, deu certo porque aquilo que eu estava querendo saber me chamou a atenção de ler mais sobre o cérebro, como ele funciona, né? E eu não sendo da área da saúde, eu fiz a pedagogia, né? E a síndrome de Down, ela fez também com que eu procurasse a ler, me inteirar, para saber como é que acontece. É uma coisa bem interessante, porque a questão da síndrome de Down é diferente para cada pessoa, né? Então, tem acometimentos diferentes, né?
sobretudo na parte biológica, né? Mas a interação deles na dança na dança e música, né? Assim, juntos, né? Foi fantástico. Então, dali que eu comecei a aprender. Eu digo que eu comecei a aprender Ali a dançar. com o pessoal do, Isso. com o pessoal do Down. Exatamente, E aí, depois do Down... Aí depois da síndrome de Down, eu tive também a oportunidade de desenvolver um projeto também com alunos em vulnerabilidade social em Sousa, que era o NAECA também na época, né? E que eram jovens a partir de 7 anos até os 17 anos. Então foi também um outro aprendizado, né? Porque você sai da deficiência e entra numa outra área. E que nós, na verdade, todos nós temos uma certa deficiência. Então foi fantástico esses dois grupos, né? E uma coisa bem interessante é o seguinte, que foi participando com a FEAC, que é a Federação de Todas as Entidades, foi lá que eu apresentei esses 2 trabalhos, e tinha uma moça de Brasília que viu minha apresentação, e ela que me falou que o empresário ele ia gostar muito de conhecer o meu trabalho e que provavelmente eu poderia ser contratado. Né? Aí foi aí que eu conheci a Branca de Neve em Indaiatuba. Ah, Branca de Neve, Indaiatuba da Josefa. Isso, exatamente. Aí foi muito interessante porque, assim, eu fui contratado pelo telefone. E, assim, no dia do meu aniversário... Não, pelo Pinheiro, né? O seu Plínio. Seu Plínio. Plínio. Ele recebeu as informações que a moça falou para mim que ia passar e ele me ligou no dia do meu aniversário. Era um dia assim, à noite, em 2002. Ele me ligou em maio de 2002. Eu não esqueço essa data. Tá bem de memória. Sim, quando eu cheguei... Eu não lembro que eu jantei ontem. Quando eu cheguei, porque ficou muito marcado, né? Assim, você chegar em sua casa, o telefone tá tocando né? E era ele, ó... Você, Henrique Carioca? Sou. Você trabalha com criança, dança de salão? Eu falei, sim, trabalho. Quem é o senhor? Ah, então, eu... Aí ele não falou quem era, mas ele falou assim, olha, pode anotar o endereço? Porque ele é bem, assim, empresário, né? Então é uma pegada diferente, assim. Então ele... Objetivo. Aí, quer pegar o endereço? Peguei o endereço, em Indaiatuba, tal. Fui lá num sábado, aí tinha um café da manhã e tal. Aí ele estava lá. Aí ele se apresentou, aí eu conheci a Jo, o Joca, entendeu? E conversamos, pronto, ficamos 13 anos essa relação. 13 anos trabalhando juntos. Uau, foi aí, foi... E aí foi assim, uma outra experiência que foi interessante, porque a Jo sempre trabalhou, né, nessa ideia de inclusão, de fato, que eu digo, você trabalhar com pessoas com deficiência e vulnerabilidade social. Então a gente juntava isso aí, sabe? Juntava esses grupos e foi sensacional, assim, as transformações e o aprendizado nosso, né, dos saberes deles foi fantástico. E qual a diferença entre trabalhar com a criança com deficiência e a criança com vulnerabilidade? Tem uma diferença ou são muito próximos? Como é? Tem diferença sim, porque os jovens em vulnerabilidade social, ele sofre uma questão social muito grande, não só da sociedade, mas também assim da vida que ele leva. Então, são situações muito terríveis, esses jovens, né? O pai bêbado bateu na mãe, a violência doméstica, drogas, enfim, é muita questão, né? Às vezes o filho vê o pai matar a mãe, um exemplo, né? São situações mesmo terríveis. E esses meninos, às vezes, eles ficam em abrigo, né? Então é mais complicado ainda, né? Ele fica sem essa família, é mais um agravante. Então, você na segunda-feira, um exemplo, você está trabalhando com ele te xinga e briga com você e tal, mas é uma forma que ele gosta de você. Olha aqui. E briga e tal, né? Por quê? Porque no domingo, de repente, ele teve um contato com uma família que ficou com ele durante o final de semana, mas depois ele teve que voltar para a realidade dele, né? Esse exemplo. E aí, quando ele vai para a instituição, ele vai assim,
né? Frustrado E joga tudo em cima de você. Agora, no caso, a criança ou a pessoa com deficiência é diferente. Ela tem uma dificuldade, né, que ela passa, no caso mental ou física, né, ou auditiva, enfim. Assim, ela tá ali porque ela gosta, né, ela desenvolve bem todos os trabalhos com os profissionais, né? E que eu até costumo dizer que essas crianças ou pessoas não têm deficiência. Porque a interação é tão fantástica, né? Assim, você vê a transformação, né, o que a arte, né, consegue fazer com eles. Então, assim, eles não estão... De um lado, você tem um transtorno, uma briga, uma coisa, né? E do outro lado, não. Então, assim, e aí quando eles se encontram, é muito legal esse diálogo entre essas duas pessoas, assim, um ajuda o outro. É isso, um ajuda o outro. Então, eu acho que foi um grande aprendizado, muito. Muito bom. E aí depois você começou com qual projeto? Porque aí foram 13 anos... Pela contagem, deu 2015. 2015, ou foi 2015 ou foi 2019. Elas respondem, um dos dois. Foi até 2016, parece, a gente ainda estava desenvolvendo. Uma coisa interessante que esse trabalho com a Branca de Neve, com o SEV, fez parte até do meu mestrado, né? Porque o que acontecia, assim, eu queria desenvolver o mestrado em dizer a metodologia ou a técnica que eu estava desenvolvendo com eles. Eu acho que seria interessante replicar. Isso, e explicar e passar para que outros profissionais também pudessem. Então, essa foi a ideia, né? Então, a gente trabalhou com 12 jovens. Mas no final saiu isso, a gente fez. E o mestrado, às vezes, começa com um tema e termina outra coisa. Eu fui, exatamente. Eu entrei na Unicamp, na Faculdade de Educação, no mestrado em 2007, e em 2011 eu estava já apresentando todo o trabalho, né? Então, foi assim, foi excelente, assim. E é interessante que o projeto que hoje eu estou desenvolvendo, que é chamado de dança integrativa, que eu posso simplificar em dizer que é uma expressão corporal individual de cada um, na verdade, essa dança, eu fui afetado por ela atravessa na minha frente quando eu estava iniciando com esse grupo de dança de salão. Por quê? Porque nas aulas, né, que eu dava no início, em 2002, com esse grupo, uma coisa bem interessante. O grupo do Síndrome de Down? Não, com o grupo da ESEV, né? O pessoal da Branca de Neve. Porque chamava Branca de Neve. Era Branca de Neve, depois virou SEV, né? Mas é do pessoal sim. Exatamente. Então, assim, nós tínhamos alguns cadeirantes, no caso, crianças, né? E algumas crianças, o que eu fazia? Eu pegava essas crianças e amarrava no meu corpo com tecido para se movimentar. Você era o exoesqueleto da criança. Isso, legal. Lembrei Miguel Nicoleles. Exatamente. E depois eu colocava elas no chão e fazia massagem, porque eles têm uma musculatura muito engessada, vamos usar esse termo assim, duras, né? Não abre, né? As mãos têm uma certa dificuldade, alguns e tal. Aí eu percebi que ali estava uma outra situação e não a dança de salão. Entendeu? Então eu comecei a fazer o seguinte: como o nosso tempo era tipo 3 horas, eu pensava assim, não vou dar 3 horas de dança de salão. Então eu comecei, a gente forrava o material no chão e trabalhava relaxamento, trabalhava também a questão de fazer massagem no outro, entendeu? Primeiro a gente fazia com bolinhas, depois com bolas mesmo, né? Então eu fui vendo e depois também eu pedia para eles levarem para a instituição, que naquela época a gente usava CD, né? Levar os CDs que eles ouviam em casa, né? E a gente colocava essas músicas e começava a trabalhar individualmente, mas o grupo todos se movimentando.
Depois eu tive uma ideia, eu acho que bem legal também, de pegar o TNT, que são aqueles tecidos coloridos. Eu cortava ele 1 metro de cada cor e pedia para cada um estar fazendo um movimento. Então, esse movimento dava um movimento expressivo para cada um, né? Hoje, eu olho para esse trabalho que a gente fez lá atrás, eu vi que hoje, quando eu falo da dança integrativa, eu uso, inclusive ontem eu tive contato com um grupo de pessoas que nunca tinha dançado na vida e eu levei os tecidos. Aí quando a pessoa começa a fazer um movimento com tecido, ela está dançando, ela está se movimentando. Porque, dada a história de vida de cada pessoa, geralmente a pessoa tem um quê? Uma inibição, ela tem vergonha, né? Ela tem uma timidez de se movimentar. Porque a dança, ela é uma linguagem expressiva que o outro vai estar olhando e lendo aquela linguagem, aquele movimento. E a pessoa que é mais fechada um pouco, ela tem essa dificuldade, dado se ela não teve uma estimulação na fase de criança, na escola. Por isso que eu defendo que é importantíssimo você ter dança na escola, porque é uma linguagem importante, inclusive para outras matérias, para outras disciplinas, né? E a gente está, assim, no passo bem lento no Brasil nesse aspecto, né? Lembrando até um parênteses que o Colégio Pedro II, que foi aberto no Rio de Janeiro em 1910, mais ou menos, que era um colégio para meninos, tinha dança de salão e dançava homem com homem. Por quê? Porque era uma forma, acreditava na época que essa disciplina poderia ajudar os homens, os rapazes, a lidar melhor com as mulheres. Que interessante. Por quê? Porque a dança de salão é uma dança de contato, é uma dança do abraço. Inclusive, quando a gente abraça na dança de salão, você está homenageando a dança circular. O abraço. O abraço. O abraço homenageia a dança circular. Porque você faz um círculo. E você faz um círculo, entendeu? Então, assim, então é muito importante você trabalhar, eu vejo, e eu desenvolvi, aliás, até posso ousar em dizer que como eu cheguei aqui na década de 92, eu comecei a levar a dança de salão para muitas escolas aqui em Campinas. E o resultado foi fantástico, porque quando você trabalha a dança de salão, você está trabalhando também os valores, o respeito um pelo outro, a dificuldade que o outro tem. Então, é muito interessante, assim, entendeu? Então, eu tive essa possibilidade. Eu desenvolvi um projeto chamado Ame a Vida Sem Drogas, em parceria com a FEAC. Inclusive, até tem recorte de jornais da época. Ame a Vida Sem Drogas. Ame a Vida Sem Drogas. Junto com o pessoal da FEAC. Isso. E aí tinha pessoal da ginástica olímpica, da Unicamp, tinha capoeira e eu com a dança de salão. Eu atuei muito no bairro chamado Itajaí, Campo Grande, você vê, bem distante do centro, né? E foi fantástico, assim, você desenvolver, né, um trabalho de dança de salão com essas crianças na escola, né? Muito legal. E como foi a aceitação dessas crianças? Isso, a aceitação foi porque, assim... a Ame a Vida Sem Drogas, presumo eu que são crianças que estão com um risco, alguma vulnerabilidade... devido ao local onde elas moravam. Exatamente. Então, a ideia era essa. A ideia é você... Porque assim, o que acontece? A arte, ela é uma forma de você trabalhar, claro, com todas as idades, mas, sobretudo, as crianças, jovens, para você falar de algum assunto. Então, você tem um tema, droga, você tem sexualidade, você entendeu? Eu vejo hoje, por todos esses anos que eu já trabalho, que a arte ela é uma forma de você falar sobre isso, mas dentro da arte. Seja arte plástica,
seja música, seja dança, entendeu? Uma forma mais suave de abordar o Lúdica, assunto. lúdica, exatamente. Fica mais fácil, fica mais suave do que você reunir um grupo. Vamos falar de tal. Vamos discutir aqui Vamos agora. discutir agora. Isso, exatamente. Então o Ame Minha Vida Sem Drogas é porque esses jovens estavam inseridos em determinados bairros que os estudos demonstravam que ali tinha um potencial muito grande em droga. Então, o que a FEAC fez na época, né? A FEAC fez o seguinte: vamos então desenvolver um projeto com essas crianças para a gente falar sobre droga, mas usando, no caso, eu trabalhei com a dança de salão, no caso. Usando uma outra linguagem. Exatamente. Agora tem um detalhe, né? Quando a gente fala da dança de salão, olha que interessante. Eu lembro muito, mais uns alunos, né, tipo da 4ª série, quando eles tiveram que segurar na mão um do outro, aí o outro brincava, tá namorando. Então eles concebiam que o fato de segurar, de abraçar, estaria namorando. Olha que interessante. Eu lembro disso, assim, muito, né, e tal. E assim, uma coisa que eu percebi, há pouco tempo, acho que foi em 2017, saiu o BNCC, que exatamente. Que seria os novos currículos, né? Currículos acadêmicos, os currículos escolares, né? Então, o que acontece, assim, eu achei muito interessante que nesse BNCC, né, eles colocaram dança de salão, entendeu? Achei muito legal. Entre outras danças, lógico, colocaram a dança de salão. Muito legal. Só a única coisa que eu achei assim, que a dança de salão ela precisa iniciar, se possível, na 3ª, na 4ª série, entendeu? Você começa desde lá. Por quê? Porque depois a aceitação... Desde a primeira, nem tão... Não, até pode ser, você tem como brincar até com a primeira e tal, entendeu? Isso é melhor ainda, se puder começar legal. Quanto mais cedo é melhor. Quanto antes, melhor. Isso, por quê? Porque depois, quando você pega a criança, já que ele está entrando na fase da adolescência, ele já não quer, ele já acha que é coisa de velho. Como ele não teve uma estimulação anterior, né? Aí chegar para ele fazer, principalmente os meninos, que são mais rígidos nesse aspecto, né? As meninas, eu percebo que as meninas sempre, elas ajudam muito, elas colaboram muito para poder ajustar, assim, de fulano, dança comigo e tal, elas vão lá, são muito prestativas nesse ponto e ajuda bastante, entendeu? Então, assim, eu defendo, né, óbvio, assim, até para a pessoa, eu acho que ajuda muito para poder, no caso, para a fase adulta ou para o envelhecimento, você começar um trabalho aqui já visando o envelhecimento. Que uma das grandes dificuldades do Brasil é justamente você fazer a prevenção, né? A gente não trabalha a prevenção. Eu brinco que no Brasil a gente tem gestão de crise. Né? Que é o posterior, você não tem a prevenção, você tem a gestão de danos. Isso. Depois que acontecer que a gente vai resolver o que acontece. O que vai fazer depois que aconteceu? E todas as áreas assim, terrível. As áreas assim. E aí vem todas as leis, aí você acaba criando leis rápido para resolver aquela situação que está ali agonizando, né? Você não previne o incêndio, você descobre como vai apagar só ele. É bem isso. Enquanto que você poderia começar, eu acho assim que a escola, ela é um lugar muito profícuo assim para você iniciar esses projetos, sabe? Eu acho que ainda mais se você pensar numa escola integral, poxa vida, entendeu? Tem tempo de sobra ali para fazer. Porque senão você vai pensar em conteúdo e você não dá chance para a criança falar, porque a arte, ela tem como a criança ela esboçar a vontade dela, o que ela pensa, né? E os jovens, ele tem muita informação para passar, tem muitos questionamentos que vai fazer a gente, peraí, ele está trazendo isso da onde? Por quê? Né? Então, eu acho que, assim, a escola ela é um lugar muito legal. A escola, né, você iniciar
projetos na escola, você desenvolver projetos em associações de bairro. Tá ali para quê? Só para, né? Então precisa. Salão de igreja católica. Eu falo isso porque, eu dou aula mais de 20 anos de dança. Eu acho que se eu dei aula uma vez numa academia foi muito. 2, eu até vou dizer que eu errei. Eu já dei aula, eu sei contar no dedo que eu dei aula em 2 academias. Isso, em 2 academias. E um clube eu acho que foi também 2 vezes. Eu sempre, o que eu direcionei o meu trabalho? Eu sempre trabalhei em escolas, projetos com o Estado ou com a Prefeitura. Eu sempre atuei em associação de bairro. Inclusive, por exemplo, eu atuei 8 anos no Cândido Ferreira, com a dança. Eu usava, então era assim, tipo quarta-feira, de manhã era numa associação de bairro, tá? No centro de Souza. E à tarde eu ia para uma das casas, amarela, ou azul, ou verde, porque lá tem essa denominação. É fantástico. Outra questão também. Como é que eu conheci Souza? Eu conheci atuando no salão da Igreja Católica em Souza. Souzas. Por quê? Com a dança de salão, como você tem que trabalhar com... Na dança de salão, como você tem que atuar com duplas, né? Duplas. Então, o que acontece? Você vai na igreja, conversa com o padre, ou às vezes as igrejas têm uma comissão, você vê quem é o responsável, conversa com ele, aí acertou tudo, o dia e o horário, aí você vai na missa, já o padre já está sabendo, depois ele dá uma abertura para você e você convida toda aquela... Já achei que você ia falar que você dançava na missa. Já aconteceu, Já aconteceu. Já. No Jardim Santana eu já fiz, já. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa, Henrique, que é o seguinte, você falou sobre o jovem, a forma da dança de salão é uma forma do jovem se expressar, né? Fazer uma expressão. Uhum. E aí vem na minha mente hoje, na atualidade, o jovem atual, né? O jovem, como eu falo, o 3.0. Eu fui o 2.0, Agora... teve o 1.0, temos o 3.0, agora... onde já temos a estabilização já está consolidada a internet, as redes sociais e tudo mais. Uhum. Eu queria saber, as danças que temos hoje, as expressões que temos hoje dos jovens, como o funk, as danças do TikTok, não são formas dos jovens estarem se expressando também? Porque, por exemplo, a dança de salão, eu sempre penso na dança de salão como uma dança um pouco mais rebuscada. Como hoje o Henrique interpreta essas novas expressões, novas expressões dancísticas, digamos assim? Tá, sim. Então, eu acho ótimo, assim, eu acho muito legal que o que me preocupa nessas novas modalidades de dança não é nem o movimento corporal, mas sim mas no caso o que me preocupa é às vezes algumas letras, né? Me preocupa isso, assim, algumas letras, né? De algumas músicas. Isso me preocupa. Agora, que o jovem ele está fazendo um movimento corporal, eu acho excelente. Entendeu? Eu acho viva. Porque o que acontece? Nós somos seres que a gente não pode ficar parado. A gente não... Entendeu? Porque, assim, os nossos antepassados, né? Por exemplo, nós temos 4.008 gerações atrás da gente. E essas gerações foram gerações que viveram momentos em que eram nômades, não ficavam no mesmo lugar. Saía daqui, ia para lá, então tinha muito movimento. Comia animais, né? Comiam frutas, né? A parte da natureza, né? Mas o movimento ele é constante. Né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista do professor Drauzio Varela, e eu não sabia, ele tem 84 anos, se não me engano, tem mais de 80, e ele é corredor.
E ele falou isso, o Bial, ele perguntou para ele e tal, e ele fez lá uma pergunta para ele e falou, olha, nós somos animais que a gente precisa estar em movimento. Então, quando eu vejo o jovem se movimentando, e não aquele jovem mais parado, eu acho super legal. Por quê? Porque se ele está se movimentando, ele está trabalhando toda a questão psicofísica dele. Ele está trabalhando a mente, o corpo e o espírito, porque isso não é desassociado. Então, se ele está fazendo um TikTok, está dançando um funk, eu estou aplaudindo. Porque ele está se movimentando. Não é porque, né? Não. É assim, eu falo isso até pelo fato de um diferencial que eu tenho de eu escrever sobre a dança, né? Até uma vez eu estava conversando com o Carlinhos Jesus e eu ouvi dele uma coisa muito legal. Ele falou, não, Henrique, você é um cara diferente. Ele falou para mim assim, você é um acadêmico, você escreve, você se preocupa, você estuda, por que o movimento é assim, entendeu? E realmente, então eu não poderia, embora que eu trabalhe com a dança integrativa, eu trabalho com a dança de salão, dizer que está errado, porque, né, eu estaria puxando, vamos dizer, sardinha, como diz antigamente. Puxando a sardinha para o seu lado. Não, eu tenho que ver um contexto geral. Né? Esse contexto geral e outra coisa, como eu trabalho com a dança voltado para a parte terapêutica, gente, isso é promoção de vida, é o bem-estar que ele está procurando, embora que ele está fazendo, mas não está sabendo. Mas para ele é importante esse movimento, ele está se comunicando, né? Ele está se comunicando quando ele está fazendo algum movimento, seja de funk ou uma dancinha, né? no TikTok e tal, ele está se movimentando. Existe ali uma linguagem corporal o tempo todo. Inclusive foi bom você falar isso, que até eu lembrei, por exemplo, sábado eu fui no lançamento de um jovem chamado Rob Miranda, um jovem de 20 anos. E eu fui ver o lançamento dele como cantor. Ah, tá. Eu fiquei impressionado com ele, assim, sabe? O gesto que ele fazia para um jovem de 20 anos, assim, que poderia estar mais fechado. Mas ele não. Ele no palco, eu dei os parabéns, eu falei com o pai, falei com a mãe, foi muito interessante, assim. E eu gostei, assim, esse movimento dele no palco, a comunicação dele com os jovens, com as pessoas que estavam. Ele foi no microfone e falou essa música, e todas as músicas deles autorais. Inclusive músicas feitas em inglês, entendeu? E eu falei para ele, depois eu falei, eu lembrei do Michael Jackson, porque o Michael Jackson é um dos poucos cantores no mundo que conseguia dançar, manter uma respiração que é difícil, você dança e fazer uma coreografia. Mas Henrique, o Michael Jackson, coitadinho, né? Foi forjado na cinta do pai. Até cansar. Mas assim, mas acontece o seguinte, que o Michael Jackson, quando ele fez 18 anos, ele ganhou a liberdade dele, né? Assim, o Michael Jackson, quando ele fez os 18 anos, ele teve essa alforria. A alforria do pai. Exatamente. Sendo que aos 14, ele sozinho foi na M Odeon e pediu para mexer no contrato que o pai dele havia assinado, e ele pediu que tinha que aumentar 3 vezes os valores, porque ele sabia dos valores dele e da família dele que cantava, os irmãos, né? Então ele já tinha essa visão, né? Ele tinha uma visão muito legal. Então, assim, aí eu falei pro Rob, Rob, parabéns. E o Rob falou pra mim assim, nossa, eu adoro o Michael Jackson, olha que legal. Achei muito legal também isso, assim. Então, assim, a expressão dele, a fala dele, tudo eu gostei muito. E aí, é isso. Essa é a nova geração que vem se expressando, falando. Então, eu acho muito legal que eles tenham. E sempre vai existir, né? A única coisa que eu acho interessante, que se puder fazer, eu acho legal, assim, se o jovem for seguir uma carreira cantando ou dançando, é sempre bom ver o que já foi produzido anteriormente. Eu gosto muito disso, eu acho legal isso. Você vê, assim, uma música antiga e você traz e monta a sua, mas um pouco baseado naquilo que foi feito. Eu acho que isso é legal.
eu acho que você lançar Saber o algo... que já existiu antes. É bom você saber, porque aí você traz uma história ali, né? Você traz uma história. Por exemplo, o grupo Revelação de samba, né? Que toca samba, eu achei fantástico quando eles pegaram uma música do Benito de Paula e gravaram essa música. E trouxeram. Aí você fala assim, nossa, essa música é do Benito de Paula, entendeu? Aí te remete, aí você tem um outro olhar sobre aquele grupo. Entendeu? Então, assim, muito legal isso. Eu acho que... Eu não vou lembrar também agora, mas teve uma dupla sertaneja, eu não vou lembrar agora o nome. Quando eles se lançaram, eles cantaram uma música antiga também, sabe assim, né? Então, eu acho que isso é legal quando você faz esse link. Esse link, exato. Porque aí você mantém uma raiz e você vem trazendo, né? E depois você pode, claro, inovar, né? Porque essa é a ideia também. Não estou dizendo que não, mas eu estou falando que é legal você olhar para o que está sendo feito, por exemplo. Né? Na dança você tem isso também? Exatamente. É que na música é mais fácil. Falar, teve a música antiga ali, veio, Perfeito. E tá tudo certo. Mas aí, por exemplo, na dança, eu consigo ter o resgate de uma dança antiga para a contemporaneidade hoje? Exatamente. Nossa, sua pergunta é muito legal. Porque o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, o que eu venho fazendo, por exemplo, eu dei o nome de dança integrativa. Para quem conhece e vê os movimentos corporais, vai falar assim, não, isso é dança contemporânea. Porque a dança contemporânea são expressões corporais individuais de cada pessoa. Aí eu venho chamando de dança integrativa. Por que é dança integrativa? Então, eu resgato os movimentos corporais individuais, porém a gente vai trabalhar o relaxamento, você vai criar um personagem a partir da sua data de nascimento. Olha que louco, né? Mas como isso? Aí eu faço uma modelagem matemática, que seria você aprender a fazer o cálculo da sua data de nascimento e você descobrir quais são seus signos africanos, porque todos nós temos também os signos africanos, que Quem são os signos 16. africanos? 16? 16. Nossa, e um todos monte. nós temos 12. E aí a gente pode, através... São cada um tem 12 de 16. Isso. Entendi. Tá. Exatamente. E no cálculo que você vai aprender a fazer, você vai descobrir os signos que você tem. E você, ao descobrir esses signos, você pode dançar, porque cada um desses signos, ele tem um trabalho, ele tem um... Tem um movimento próprio. Tem um movimento próprio. Exatamente. Quem são agora os signos africanos? Fiquei curioso. Quem está em casa deve estar curioso também para saber quem é os signos africanos. Bom, exatamente. Os signos africanos é o seguinte, o primeiro chama Ocaran. Os nomes são em Yorubá, então, né, mas é legal. Então, Ocaran é o primeiro. O segundo chama Mejioko. O terceiro, Etaogundá. O quarto signo, Iorossum. O quinto signo, Oxê. O sexto signo, Obará. O sétimo, Odi. O oitavo, Egionilê. E o nono, Ossá. O 10º, Ofum. 11, Oarim. 12, Egilá Sheborá. Isso é difícil de falar. Eu acho bonito, mas ele é difícil mesmo. É difícil de falar. 13, acho que esse também é ruim. Egioliogibon, esse é mais, esse né? Esse também. O outro, mais fácil, Icá. 15, Obetegundá. E o 16, que é Aláfia, que é mais fácil. Aláfia significa tudo de bom. Agora... De todos, eu já tinha ouvido falar do Ofum. Ofum? Eu já ouvi falar do Ofum. Isso, então, Ofum. Agora tem um detalhe, voltando de novo nessa lista aí. O Ocaran, aí é legal, porque esse signo rege o ser humano e os orixás. É isso. Então você tem um signo, que eu falei agora, e cada um deles rege orixás e rege o ser humano. Então, por exemplo, o Ocaran, ele rege Exu. Exu, que na verdade é o quê? É um orixá que está ligado aos movimentos da rua, da encruzilhada, de toda essa parte externa da casa.
Digamos que se o Exu fosse dançar, ele ia dançar um hip hop. Exatamente. Seria uma dança de rua movimento, ali, isso, ele tem um trabalho, um movimento. E esse movimento corporal, aí que é legal, olha só. Esse movimento corporal de Exu, quando ele está dançando, ele dança em 3 níveis. O que é isso? É você dançar no alto, médio, quando o corpo abaixa, e no chão. No chão é uma dança mais... No chão, rola para lá, rola para cá, entendeu? Aí, veja bem. É bem um hip hop mesmo. Sim, exatamente, porque tem... Você falou, legal, assim, a ideia que você deu. Aí, veja bem. Nós temos na história um pesquisador chamado Rudolf von Laban, que esse Laban, ele escreveu a teoria do movimento. E que a teoria do movimento, para ele, você pode usar com funcionário da empresa, você pode usar com teatro, você pode usar com qualquer pessoa que você imaginar, para você fazer um trabalho corporal, entendeu? Eu, quando eu escrevi o meu trabalho voltado, lembra lá, para dança de salão, eu usei a teoria do Laban na dança de salão. Mas eu só usei o quê? O nível alto, né? Porque a dança de salão são poucas coreografias que você vai um pouco mais abaixo no nível médio, né? Por exemplo, um tango, você termina, pode abaixar mais. Uma salsa, né? Então é isso. Eu usei o Laban, porque na academia você tem que falar a partir de um outro, os pressupostos de um outro... Tem que embasar sempre isso, o embasamento. Anterior. Exatamente. Agora, o que acontece? Eu morei um tempo em Portugal, e que eu fui fazer o doutorado lá. Estou fazendo doutorado lá. Aí que acontece o seguinte, eu escrevi um artigo para um evento que a gente organizou na pandemia, que nos pegou de surpresa. Era um congresso, ia acontecer entre Brasil e Europa, né? E Portugal, no caso, né? E aí não pôde ter, porque foi no dia 9 de março. E Portugal fechou tudo no dia 7 de março de 2020. Então, o que a gente falou? Como é que a gente vai fazer agora e tal? Uma coisa nova e tal? Vamos fazer online. E fizemos online e deu certo. Todas essas apresentações que aconteceram, a gente acabou tendo uma ideia muito feliz de fazer um e-book. E aí eu escrevi um texto sobre a dança integrativa, o bem-estar dentro da filosofia de matriz africana. Nessa proposta, nesse texto, eu ainda escrevi me baseando nos pressupostos desse Laban. Porém, agora no doutorado, eu não estou fazendo mais isso. Eu estou escrevendo baseado na dança dos orixás, somente. Porque, olha só, o Laban é bem fácil de entender. O Laban ele vem com uma proposta que o corpo ele pode estar em movimento no alto, no médio e no baixo. São 3 níveis, né? E se a gente pegar alguns orixás, eles fazem isso. E o orixá, se ele veio trazido, ele veio para o Brasil com os escravos, né, que na verdade foram sequestrados, né, com as pessoas que foram escravizadas, na verdade, essas pessoas trouxeram toda essa metodologia, esse conhecimento da tradição de matriz africana. Eles trouxeram a dança dos orixás, né? Desde que quando o europeu chegou aqui no Brasil, já havia a nossa população indígena, né? Então, ela é anterior muito do que o Laban, porque o Laban é século XX. Entendeu? Precede o Laban. Precede o Laban. Então, por que eu tenho que falar com ele? Até porque também nós estamos discutindo agora a questão da educação eurocentrada, que é essa coisa que o europeu fez. Não, o preto não sabe nada, as pessoas pretas não valem nada, não sabem nada e não sabe nada. Né? É uma massinha de modelar ali. Não tinha nada, vamos modelar ele. Exato. Isso, exatamente. Então eu falei, não, vamos deixar isso de lado. E agora o que eu estou fazendo?
O trabalho que a gente está escrevendo, que a gente está desenvolvendo, é bem especificamente em cima disso que eu te falei, que você até acabou falando. O hip hop, realmente. Ogum também, que aí no caso o Mejioko, continuando a nossa lista, o Mejioko ele rege Ogum. E Ogum está ligado o quê? A luta, a guerra. Então todo o movimento do Ogum é também em pé, em cima, nível alto, médio também e baixo no chão. Porque uma luta, o movimento, ela é no alto, médio e baixo. Entendeu? Então é um outro orixá também que ele dança nos 3 níveis. Tem algum orixá que só fica em um nível, não? Boa. Isso. Tem sim. Tem sim. Por exemplo, você até vou falar o que você fez um comentário sem saber não, né? Que nós estamos aqui nessa interação, né? Nessa energia. Ofum. Ofum é o signo que rege Oxalá. Oxalá é considerado o pai de todos os orixás. Oxalá é o orixá que vem, o velho. Ele vem arcado justamente no nível médio. Mas ele não vai para o chão. Ele não vai para o chão e nem fica na parte alta. Ele é sempre médio. Médio. Ali no médio. Ele vai dançar, fazer todo o ritual, todo o encantamento no nível médio. Que aí, se a gente olhar isso com outro olhar, voltado para a questão da saúde, você vai estar trabalhando todas as costas, panturrilha, entendeu? Então, assim, uma coisa que é interessante falar, assim, que esses movimentos corporais de cada orixá, ele vai mexer profundamente naquele corpo daquela pessoa, daquele médio que está incorporado com ele. Que aí vai estar mexendo o quê? Todas as partes, né? Como eu falei, de Exu, do Ogum, que dança em 3 níveis, ele vai estar fazendo toda a articulação, trabalhando toda a articulação, toda a panturrilha, coxa anterior e posterior, entendeu? Então, assim, cada orixá, cada movimento, ele faz com que a pessoa que está incorporada com ele, ela vai trabalhar toda essa cadeia muscular. Muito interessante. Henrique, hoje, Henrique atual, já falou do passado, falou dos projetos. Hoje, quais são os projetos que Henrique está fazendo para hoje e para o futuro? Legal. Então, assim, eu estou divulgando a dança integrativa, né? Pretendo trabalhar com um grupo de formação com jovens, para eles conhecerem essa prática da dança integrativa. Estou voltando, né, o trabalho com o SEV, que eu gosto muito, eu adoro muito essa instituição, adoro muito o trabalho, a proposta da Jo. Então nós estamos aí, né, imbuídos de estar reiniciando o trabalho. Estou fazendo arte terapia, e era um curso que eu queria fazer há muito tempo, e está sendo assim muito legal, porque ali eu vejo um caminho para poder, eu como sou percussionista, né, e membro da etnomusicologia da UFRJ, eu pretendo também desenvolver um projeto ligado ao toque, ao ritmo, né, pegando o toque desses orixás para poderem dançar, e a dança. E dentro da arte-terapia. Então, trazer uma inovação. Porque hoje a arte-terapia você só trabalha com corte de objetos, de materiais e desenho. Então, eu quero trazer a música, né, a sonorização para essa etapa. Então, eu estou fazendo isso, desenvolvendo. Então, eu estou estudando. Ok? Sempre continuidade aos estudos, né? Não posso parar porque eu acho que é um compromisso que nós temos com os alunos, com as pessoas de diferentes histórias de vida, e me preocupa muito assim. Então eu penso sempre o seguinte, de ter um arcabouço de informações que eu possa desenvolver com aquela pessoa, né? Com aquele grupo. Eu acho que isso é muito importante. Então no momento agora eu estou fazendo isso. A gente está trabalhando na questão de trabalhar a dança voltado para vários grupos diferentes. Legal. Henrique, Oi.
agora entrando aqui no final da nossa entrevista, nossa conversa, sempre deixa esse espaço final para você falar alguma coisa assim que eu não tenha perguntado, e queira tocar em algum assunto, conversar, falar alguma coisinha aí que escapou da do nosso bate-papo. Tá. Não, assim, eu acho que a gente conseguiu, né? Claro que são 30 anos, né, de trabalho. Resumindo em uma horinha. Não, mas a gente vai trazendo e isso é um bate-papo que nunca para. Então, assim, não, eu acho que está perfeito, eu acho que deu tudo certo, eu acho que a gente conseguiu trocar essa conversa. Então, assim, uma coisa interessante falar assim, que esse trabalho da dança que eu faço, eu sempre digo que eu trabalho com 4 pilares, né? A saúde, educação, a cultura e o social. Eu sempre procurei trabalhar a dança dentro desses 4 pilares. E desenvolvo projetos com profissionais de várias áreas, né, que eu gosto muito, adoro muito. Eu gosto do pessoal da saúde, da educação, enfim. Né? Então eu trabalho com esse propósito. Né? E trabalhar com formação também, eu gosto muito de fazer isso. E trabalhar com jovens com deficiência intelectual, com idosos, que é o que eu estou fazendo atualmente, e vulnerabilidade social. Então, eu que agradeço o espaço, agradeço o convite. Muito obrigado, Muito Henrique. obrigado, tá, Adriano? Novo. E pessoal que está em casa também, muito obrigado pela audiência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa um comentário. Depois eu respondo para vocês se tiverem alguma dúvida, falo com o Henrique para tirar a dúvida de vocês e vamos ficando por aqui. Ok. Valeu, falou, fui e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.